Fala, meus queridos, fala pra mim, quem é o responsável por ter público na casa? A casa? O artista? Polêmica! Para você, artista que depende de público para poder te assistir. Porque isso sim é viver da arte. Aí a gente concorda. Do contrário, é hobby. Do contrário, você está investindo na sua carreira. Tem que ver se está investindo certo, fazendo o adequado ou deixando os outros serem responsáveis pelo seu sucesso. Comenta aqui embaixo. Sejam bem-vindos ao atendimento de segunda neste novo cenário para você entender que existem heróis e existem vilões. Heróis esses que podem ser as casas, podem ser os produtores, pode ser você, que também você pode ser o vilão, né? Isso é verdade. Para você que é do canal, mais uma vez, seja bem-vindo, porque aqui é o atendimento de segunda, o nosso bate-papo semanal sobre carreira, sucesso, sobre como, de fato, progredir e prosperar na sua carreira. Deixando claro que prosperar não é ganhar dinheiro. Isso é uma outra coisa. Você sabia disso? Então fica até o final do vídeo que a gente vai te explicar. E para você que não é do canal e está pensando, meu Deus, o Thor está completamente diferente. Eu não pareço nem com o Thor daqui, que não tem nem rosto. Mas a minha avó acha que sim. Seja bem-vindo a esse canal, ó, já se inscreve, já deixa o curtir nesse vídeo porque é o bate-papo que nos interessa. Lembrando que amanhã tem um review especialíssimo e super completo, que eu não vi, maior no YouTube do que esse que vai ser lançado amanhã, de Awa Pedal, ou Pedal Wa, ou Wa, ou aquele pedal que faz... Esse mesmo. Então já aproveita, liga as notificações para não perder nada. E já comenta aqui embaixo nesse assunto que é corriqueiro. A casa é responsável por levar clientes para assistir o seu show, a sua apresentação, seja ela qual for, ou o artista é responsável de levar o público à casa para casa o pagar. Diz aí. Quais foram e quais são suas experiências com isso? A gente quer saber. Adianto para vocês, eu estou nas 3 faces desse negócio, por assim dizer. Me apresentando como um comediante stand-up, me apresentando como banda, que já carrega uma outra função e é outro tipo de trabalho completamente diferente, e produzo tais shows de stand-up e de música. Então são 4. Mas coloquei a produção como uma para produzir, porque são produções tão desafiadoras quanto uma quanto a outra. Quando eu vou fazer a abertura de um show de stand-up para o Renato Albani, como eu já fiz, Vitor Sarro, Dani People, Fabiano Cambota, Paulinho Gogó, Gui Santana, Gil Lisboa e por aí vai. Esses caras vendem muito bem ingresso. Logicamente, uns vendem mais do que os outros. Então, você chegar num show para poder fazer a abertura é muito fácil, porque você já tem um público pronto te esperando. Teatros e grandes casas de shows, alguns desses casos, vendem ingresso em teatro, em grandes apresentações, ginásios, para cada sessão, 2, 3, 4 mil pessoas. O bagulho é louco. Enquanto outros comediantes de stand-up vão fazer show num bar e não vendem 10 ingressos. 5. 3. Às vezes só não vende. Às vezes o povo não quer ir de graça. Que é um outro problema chamado VIP. A gente fala depois. Então, no meio da comédia stand-up, as pessoas vão em um show devido ao artista. Para estar perto daquele artista que ela vê pela internet, milhões de seguidores e tudo mais. Aí entra um dilema. Na música, bem próximo, artistas, grandes artistas com renome, que levam o público à casa, eles conseguem lotar a casa que for. Guardadas as devidas proporções. Obviamente, tem banda que lota uma casa de show, mas não vai lotar o Allianz Parque. Igual um Coldplay que fez 12, 13 sessões. Bruno Mars, que por falar nisso, quando você coloca Bruno Mar, aparece ele, depois aparece eu. Digita no Instagram que você vai entender. Esses caras lotam shows pelo mundo inteiro, porque eles ficam no hype do hype, lançando música uma atrás da outra, uma melhor que a outra, uma mais forte do que a outra, collabs com grandes artistas, e o negócio toma uma proporção cada vez maior. Por isso, lado a lado com a comédia. Ainda falando da parte artística, artistas de stand-up, comediantes de stand-up, que precisam produzir o seu próprio show porque às vezes não conseguem fazer abertura para alguém, ou uma participação em algum show, porque você precisa mostrar que consegue entregar o seu trabalho, que é fazer as pessoas sorrirem. É diferente da música ao vivo, que já está muito antiga e as pessoas sabem como funciona. Você pode estar no barzinho, a galera vai estar trocando ideia, automaticamente, independente de quem está tocando, o som está ali de fundo. A não ser que se for um show realmente, show para a galera ir curtir aquele show, também é um outro aspecto. Mas o comediante de stand-up vai fazer show num bar, na maioria das vezes, onde o dono do bar quer lotar numa terça, numa quarta, numa quinta-feira, num domingo, que é um dia que não tem tanto movimento. O dono do bar cria a expectativa de que vai vir o Thiago Ventura fazer um show no bar dele. E não vai. Ao mesmo tempo que nas cidades
Tem público que vai no show do Thiago Ventura, faz a sessão de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Mérito dele, o artista está galgando cada vez mais espaço para vender mais ingressos. Mas aí nota-se que as pessoas não vão pela arte, sim pelo artista. Guarda isso. E aí o comediante que é inexperiente, ele chega na casa buscando que a casa tenha o público para levar para o show dele, que também não é conhecido. Aí chega no dia, a divulgação é falha, não tem um patrocinado, e o pessoal acha que o show vai lotar assim do nada. Não vai. Na música, você tem a sua banda, assim como eu tenho a minha, ou faz um voz e violão. Você pode seguir o caminho de tocar nos lugares que vão te pagar um cachê para ser a música de fundo, um Spotify da vida. Porque tem lugar que você vai tocar, o povo não deixa nem você aumentar o volume, que tá atrapalhando os demais e tal. Aí você é contratado. Porém, algumas casas, antes de te contratar, seja voz, violão ou banda, pergunta: quantos seguidores você tem? Você acha correto esse tipo de pergunta? Porque a casa está contando que o artista vai levar gente. Só que como que o artista vai ter público se as casas não contratam ele para tocar? Pense. Aí o artista vai fazer show no espaço, no bar, na casa de show, e não dá ninguém. A culpa é do artista ou é da casa? Porque o artista esperou que a casa ia ter gente para levar. E a casa esperou que o artista ia ter gente para levar. E hoje em dia, a gente sabe, se você não sabe e ainda está atrasado quanto a isso, anúncios patrocinados são o que fazem o seu negócio tomar proporções cada vez maiores para que se venda ingresso de fato. Seja você famoso ou não. Se os famosos fazem isso e às vezes ainda não vende, imagina você que não é famoso. Você tem duas escolhas: continuar tocando em casa ou se dedicar para criar o seu público. E volto a perguntar, quem é que tem a responsabilidade? A casa de levar público ou o artista de levar público? Responde aqui nos comentários. E aproveita e já se inscreve no canal, que tá vendo que o papo ele é profundo e tem um dilema muito grande aí. Manda pro seu amigo que também pensa ou não pensa igual a você, pra gente poder ter uma discussão legal aqui nos comentários. E já se inscreve no canal, que a gente sabe que muita gente assiste o vídeo e não se inscreve. Então você se inscrevendo ajuda a gente a criar cada vez mais esse público engajado, para que a gente consiga ter um alcance cada vez maior com boas informações para as pessoas. Assim como você que já acompanha o canal, já é inscrito, interage, troca ideia, comenta. Muito obrigado. A sua interação aqui é muito importante. Eu fico muito feliz com todos vocês que estão junto conosco. E tendo essas perguntas que parecem sem resposta, igual quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem tem de fato a maior responsabilidade? A casa ou o artista? Quem poderá nos defender? Os nossos heróis? O seu produtor? Ou simplesmente arrumar aquela CLT esperta, maneira e bacana que é segurança, meu anjo? Concurso público. Aí você vai ter uma boa segurança. Vai ficar refém de viver pelo resto da vida dependendo de algo ou alguém, principalmente o governo, mas aí é escolha. Não tem certo e errado. Vai de escolha. Porém, aqui estamos falando com artistas e com empreendedores. E logo eu vou compartilhar com vocês o que eu acho de tudo isso daí. Em primeiro lugar, é necessário que os dois lados trabalhem em conjunto. Acho que a gente concorda sobre isso. Segundo lugar, mesmo não tendo um público assaz fidedigno à banda ou a mim, prefiro pensar e me direcionar ao ponto de criar o meu público, seja para a banda ou seja para a minha carreira de stand-up. Por quê? Porque isso aumenta o seu valor agregado. Porque se eu tenho o público na minha mão de eu conseguir levar ele por onde eu for, por que eu vou querer ficar contando com as casas? Logo, em alguns momentos, será necessário que você, assim como eu já fiz e faço, vamos fazer um show? Vamos. Caraca, o cachê não paga tanto, mas tem uma visibilidade incrível. É viável, as coisas se equilibram. Pô, o lugar tem uma visibilidade incrível e ainda tem um cachê muito bom, que é o que a gente trabalha. Por isso que a maioria das coisas que a gente faz são eventos, festivais, corporativos, e caso você tenha interesse em contratar tanto minha banda para o seu evento, para a sua festa, quanto um show corporativo de stand-up comedy, que seja também customizado, personalizado para a sua realidade, entre em contato com a gente que vamos te atender da melhor maneira. Lembrando que minha banda é uma banda de rock, para deixar claro. Então se eu tenho um público na minha mão, ou tenho possibilidades de criar um público para mim, então por isso que eu vejo que construir um público é de fato o que é mais vantajoso. Lógico, Bruno, mas é muito difícil. Sim. Bruno, mas tem muita concorrência. Sim. Bruno, mas eu já tentei de tudo e as casas não me dão oportunidade. Acontece. Mas você vai ficar aí sentado chorando e reclamando? Acho que não é a melhor opção. Confia no seu trabalho. Acha que de fato vale muita coisa? Como já comentei em outros vídeos. Marca uma data e coloca à disposição de ter o custo da viagem, de ter o custo de tocar ali, para você pelo menos começar a mostrar o seu trabalho, para que você tenha cada vez mais autoridade e passe a mostrar que de fato entrega um trabalho bom. Aí você grava material, tira boas fotos, faz por merecer de maneira intencional.
Porque não tem como uma pessoa contratar o que ela também não conhece. É bem complicado, se coloca no lugar do contratante. Tem contratante que contrata as mesmas bandas, mesmo sabendo que a sua banda é boa? Claro que tem. Vai continuar tendo? Claro que vai. Você ganha com isso? Óbvio que não. Mas o importante é que, quando você está trilhando o seu caminho e faz todo o trajeto que precisa fazer, ganha o respeito da maneira que precisa, você pode ter certeza. Essas casas vão entrar em contato com você e vão te pagar 2, 3 vezes mais do que você cobraria para tocar quando você estava sem tocar. Porém, você tem que ter a intenção de caminhar e construir esse público a seu favor, construir uma imagem a seu favor, mostrar que o seu trabalho arca com alta qualidade e eles vão comprar um trabalho com alta qualidade. Eu sigo do princípio que tudo é culpa minha. Isso facilita muito as coisas, porque assim, pode até não ser culpa minha. Eu posso chegar num lugar, o lugar não ter uma estrutura adequada para tocar, porque isso acontece de maneira rara, com frequência. Porém, se eu deixo a responsabilidade de entregar um bom show para essas casas, para os lugares, para os eventos, o público não sabe do que está acontecendo. Só vai ver que a banda ou está reclamando, ou tem alguém de cara feia, ou tem alguém pé da vida. E principalmente em banda, ou grupo de comédia, ou grupo de som, teatro, seja o que for, se uma pessoa arruma rolo com alguém, todo mundo se queima. Então é um pensamento individual, coletivo. Para a gente finalizar esse vídeo, eu deixo esse recado para você como uma sugestão. Se responsabilize, mesmo não sendo culpa sua. Se responsabilize. Seja o herói da sua vida, o herói do seu trabalho. Porque ninguém vai fazer por você o que você mesmo pode fazer. Pode apostar. Porque quando você estourar, vai ter uma porrada de gente atrás. Não, eu sempre acreditei. Agora vem cá comigo. Empresários, pessoas que sabem vender e vão vender e ganhar dinheiro em cima de você. Beleza, acho justo. Contanto que essa pessoa te agregue coisas que você não conseguiria fazer sozinho. Então saiba desde já fazer e entenda como as coisas funcionam para que quando essa pessoa chegar não te passe para trás. E aí você fala, ai, mas eu fui tão injustiçado na minha carreira. Meu jovem, informação temos de graça para todos. A gente tem que saber aprender e aplicar isso daí. Seria muito mais lindo se a casa contratasse e não precisasse saber quem tem público ou não, com você entregando um bom trabalho? Óbvio. Mas não é assim que funciona. E não adianta pensar que o mundo é injusto. É trabalho suficiente para virar ele de ponta cabeça e ser justo da maneira que você acha. Sem precisar pisar em ninguém, porque isso não vai adiantar nada. Espero que essa reflexão tenha ajudado a você de quem é responsável pelo quê, porque uma das coisas que a gente não pode é ter uma visão romântica da vida, que tudo é mil maravilhas, mas sim, ser otimista e correr atrás, e sempre tratar tudo com entusiasmo, porque entusiasmo é você cheio de Deus, com vontade de fazer as coisas acontecer. Logo, ninguém te para se você sabe para onde você está caminhando. Comenta aqui embaixo o que você achou e a gente se vê amanhã no review de um Aulazão top. Abraço, tamo junto. Vão pela sombra, porque eu estarei aqui treinando com os meus heróis para poder estar junto com você na próxima. Um abraço. Ai, mas ele não me contrata porque... Pá,